Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Duas pilhas são apresentadas esquematicamente a seguir. Os metais X e Y são desconhecidos. Então, tá vendo aqui, pessoal? A pilha 1, nós temos uma DDP, né, que é a diferença de potencial, de mais 0,23 volts. Nós sabemos, pessoal, que o hidrogênio ele tem um potencial padrão de redução dele igual a zero. Então, ó, aqui o potencial de redução do hidrogênio é 0 volts. Ele é o nosso padrão, tá? Então, a gente começa a analisar para cima e para baixo a partir dele, tá? Então, essa pilha é positiva. Então, isso ocorre, tá bom? Só que, e aí? Da onde para onde que vai? Do hidrogênio vem para o X ou do X vem para o hidrogênio? Só que, pessoal, o que a gente pode analisar aqui em relação a isso, tá? Tá vendo que no Y e no X acontece o quê? Nós temos o Y como anodo, ele já está explicando, ou seja, é o nosso polo negativo. Enquanto o X nessa pilha é o nosso polo positivo. Vamos, antes de ver os valores, a gente tem que interpretar, porque a gente vai ter que voltar para a pilha 1, tá? Então, ó, tá vendo que o anodo é onde oxida e o cátodo é onde reduz? Então, o Y está perdendo elétrons para o X. A gente já sabe que é isso daqui, na pilha 2. Só que na pilha 1, pessoal, o que vai acontecer aqui? O que a gente tem que interpretar? Se o X está ganhando esses elétrons, muito provavelmente aqui na pilha 1 ele vai estar perdendo. Ele vai ter que ter um potencial menor do que do hidrogênio, ou seja, menor que zero. Então, essa é a sacada que a gente tem que ter, tá, pessoal? Nós sabemos que o Y perde elétrons para o X e o X perde elétrons para o hidrogênio, tá certo? Então, a gente tem que ficar muito, mas muito ligado com isso daqui, tá, pessoal? Um esquematizinho, né? O eletrodo, a ponte salina para dar o equilíbrio de íons. Aqui nós temos uma plaquinha de platina, que é onde vai ter a transferência de elétrons, porque ele é um metal, vamos colocar entre aspas, inerte, tá? Onde o hidrogênio vai ganhar esses elétrons, tá? Enquanto aqui no Y, corrói a plaquinha de Y e os elétrons migram para X, onde a plaquinha de X espessa, tá bom? Agora vamos fazer essa análise. Então a gente já descobriu que o X perde elétron para o hidrogênio e o Y perde elétrons para o X. Pessoal, vamos calcular, porque vai ter aqui, ó, tem a tabelinha, né, de potencial padrão de redução. Ele vai perguntar, ó, utilizando as informações da tabela, identifique o metal Y da pilha 2. Ele quer saber o metal Y da pilha 2. Primeiro, pessoal, a gente vai fazer isso daqui. Então, eu vou colocar como 1 e 2, né? Já tá aqui, né? Pilha 1 e pilha 2, olha lá. Costume. Pessoal, como que a gente calcula aqui? A variação de potencial, não calculamos assim, ó, né? A DDP, não é potencial de redução do maior menos o potencial de redução do menor? Vamos calcular aqui da pilha 1, tá? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, pilha 1. Nós temos a variação, que não é mais 0,23. O potencial de redução do maior na pilha 1 é o hidrogênio. Ou seja, quanto que ele vale? Vale 0, tá? Ele vale 0. E nós temos menos o potencial de redução do menor. Se a gente sabe que o hidrogênio é o maior e ele vale 0, e o DDP dele dessa pilha 1 vale mais 0,23, o do menor só pode ser o do X, certo? Não vai ficar assim, pessoal, ó, mais 0,23 volts igual menos a variação, né? Deixa eu colocar até A aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Do menor. Pessoal, esse sinal de negativo tem que sumir. O que a gente faz? A gente multiplica os dois lados por menos 1. Ou a gente vai acabar, literalmente,
trocando os valores, tá? Pera aí, só um minuto que a caneta caiu aqui. Pronto. Então, o que acontece, pessoal? A gente vai trocar os valores. A gente sabe que o x é o quê? Que é o nosso potencial de redução do menor da pilha 1, tá? Menos 0,23. A gente acabou até descobrindo o potencial dele. E aqui a gente não pode esquecer que é o x, tá? A gente descobriu que é o níquel. Mas ele não perguntou o x, ele quer saber do y, tá? No y, pessoal, a gente tem que ver o quê? A pilha 2. Então aqui, ó, a pilha 2, a gente tem que analisar como? O mesmo esquema. Tá vendo que a pilha é positiva? A pilha sendo positiva, ocorre isso, tá? Eu vou ter o quê aqui, ó? Mais 0,21 volts, que é a minha variação. Qual que é o meu maior nesse caso? É o X da pilha 2, não é? Porque ele é o cátodo, então ele está recebendo elétrons. Quanto que vale? Não vale menos 0,23 volts? Menos o potencial de redução do meu menor. Tá legal? O que a gente tem que fazer em relação a isso daqui? O 0,23 passa para o outro lado, somando. Não vai ficar assim, ó? Mais 0,21 mais 0,23 volts igual a menos o potencial de redução do meu menor. 0,21 mais 0,23, pessoal, vai me dar mais 0,44, tá certo? Menos o potencial de redução do menor, que é o meu y. Mesmo esquema que a gente fez na pilha 1. Multiplica os dois lados por menos 1. Fazendo isso, pessoal, a gente vai descobrir. Então, ó, potencial de redução do menor vale quanto aqui? Menos 0,44 volts. Tá? Y. Tá bom? Então, qual que é que tem esse potencial de redução de menos 0,44? É o ferro. Então, descobrimos, ou seja, Y é o ferro. Tá legal, pessoal? Então, respondemos aqui, ó. Ah, tudo bem, a gente fez bastante análise, mas eu fiz bem o passo a passo para a gente ter um entendimento, tá bom? Infelizmente, pessoal, ele não está fornecendo o do hidrogênio aqui, mas automaticamente a gente tem que entender que é 0, tá? Porque ele sempre é o nosso padrão nesse caso. Tá bom? Então vamos lá. B. Vamos fazer a B aqui, tá bom? Ele pergunta: de acordo com os potenciais de redução apresentados aqui, verifique-se que a reação. Tá vendo, pessoal? Zinco. Então eu vou recopiá-la aqui, tá? Então nós temos aqui, ó. Vou até fazer um pouquinho para baixo, ó. Zinco mais cloreto de cobre, formando cloreto de zinco mais o meu cobre. Ele está perguntando se é uma reação o quê? Espontânea. Se for espontânea, pessoal, o que a gente tem que analisar primeiro? Tá vendo que nós temos zinco metálico e o cobre está conjugado com outro elemento? Ou seja, cloro ele é um elemento mais eletronegativo que o cobre. O que acontece? Então, para estar conjugado aqui, o cobre perdeu esses elétrons para o cloro. Tá legal? O que vai acontecer aqui, principalmente, pessoal? Vai acontecer da seguinte maneira, tá bom? O cobre já perdeu os elétrons, então ele se encontra no estado oxidado, enquanto o zinco se encontra no estado reduzido, ele tem todos os elétrons. Para não ocorrer essa reação, o potencial de redução do zinco tem que ser maior do cobre. Porque se o do cobre for maior, tem troca de elétrons. Essa reação é espontânea. Então vamos analisar aqui, ó. O zinco, pessoal, é menos 0,76, ou seja, é baixo. Enquanto o do cobre está aqui, ó, mais 0,34, ou seja,
é sim espontânea essa reação. O zinco perde elétrons pro cobre. Tá vendo que ele não está pedindo nada, nenhuma conta aqui, tá certo? Ele não tá pedindo, só pra gente fazer análise. Então, essa reação é espontânea. Vou até escrever aqui, ó. Um lado até de cor diferente. É espontânea. Tá legal? É espontânea. Ocorre, o zinco perde elétrons pro cobre. Então, toda vez, pessoal, pega a dica aqui, ó. Eu já falei isso em alguns exercícios. Quando um metal está conjugado com outra, no caso, um ametal, porque aqui é um sal, ele sempre vai ter perdido os elétrons. Se eu colocar um metal que está totalmente reduzido na outro lado, ou seja, pega uma plaquinha de zinco e coloco numa solução de cloreto de cobre. O cobre está oxidado e o zinco tem todos os elétrons. A gente vai verificar aqui, ó, tá? Então, como o zinco tem um potencial de redução menor do que do cobre, opa, o cobre vai roubar esses elétrons do zinco. Se fosse ao contrário, uma placa de cobre numa solução de zinco, não ia acontecer nada. Por quê? Porque o cobre já tem um potencial de redução menor, tá bom? Então, fica a dica aí, ó. Aí ele está pedindo, indique o agente oxidante dessa reação, justifique sua resposta. Ou seja, é espontânea e a gente vai justificar a resposta considerando o agente oxidante. Então vem aqui, pessoal. Eu tenho 0 o número de NOx do zinco. Por que 0 nesse caso? Porque ele está metálico, tá? Enquanto está aqui, pessoal, ó, o cloro, quando ele é um composto binário, né, nesse caso, cloreto de zinco, o cloro vale menos 1, eu subo, vale menos 2, porque eu tenho 2 cloro, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. Quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Ou seja, o zinco vem de 0 para mais 2. Ou seja, de 0 para mais 2, ele aumentou. Se aumentou, oxidou. Tá certo? A gente pode fazer essa análise aqui também, tá? Então, ele sofreu um processo de oxidação. Se ele oxidou, pessoal, ele é o nosso agente redutor. Então, não pode ser. Tá? Ele perguntou o agente oxidante. Então, o agente oxidante, a gente faz o quê aqui, ó? Nós sabemos que o cloro vale menos 1, subiu menos 2. O cobre, para zerar, mais 2. Quando eu desço, mais 2. Ó, ele vai de mais 2. Quando ele está sozinho, é uma substância simples, é 0. Então, olha aqui, ó. Ele foi de mais 2 para quanto? Para 0. Ele diminuiu. Tá vendo que é o contrário do zinco? O zinco foi de 0 para mais 2, aumentou, oxidou. O cobre foi de menos 2 para 0, ou seja, ele reduziu. Diminuiu. Se ele diminuiu, ele reduziu. Ele sofreu um processo de redução. Ele é o nosso agente oxidante. Tá legal? Então, descobrimos. Indique o agente oxidante. A gente vem escrever aqui, ó. Agente oxidante. Opa. É o cloreto de cobre. Certo? Então, tá vendo, pessoal? Também, por mais que nós tenhamos estamos fazendo essa conta, né? A gente já interpreta de uma maneira mais fácil. A gente não fica nessa situação que é bem mais interpretativa. Tá vendo que ele não pediu o potencial ADDP do 2? Ele não pediu. Mas ocorreria, seria positivo a ADDP. Como ele não pediu, a gente não precisa fazer. Mas fixa na cabeça. Então, para essa pilha ocorrer na B, o valor da ADDP tem que ser positivo. Tá bom, pessoal? Então, já demandei bastante tempo aqui. Tá legal? Se você chegou até aqui, ó, hashtag potencial de redução ou hashtag exatamente, deixa suas dúvidas aí nos comentários que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês, além de engajar, tá bom? Muito obrigado por todos os comentários positivos, pessoal.
Tá demorando para responder, mas eu tô respondendo conforme vai dando tempo, tá bom? As dúvidas que eu não tô respondendo, que já são um pouco mais antigas, a galera tá respondendo, eu tô verificando. Muito obrigado para essa galera que já está respondendo também. Essa comunidade, vamos fazer ela crescer cada vez mais, que é muito, mas muito importante, tá certo? Fica aqui o meu muitíssimo obrigado para essas pessoas que estão tirando as dúvidas. Eu tô verificando as respostas, porque às vezes chega a notificação e às vezes não chega. Então, na hora que eu vou responder, pessoal, eu vou fazendo conforme na notificação. Aí eu tenho que ficar caçando as que não aparecem. Tá legal? Então, eu sempre tô aqui em contato. Não tô tendo muito tempo para responder, mas conforme tá dando, eu vou respondendo aqui para vocês. Tá certo, pessoal? E eu reforço o convite para você ser membro, porque você vai ter acesso antecipado e vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E se vocês quiserem algo diferente, uma aula, uma curiosidade, um react, sei lá, qualquer coisa, pessoal, fala aí que eu vou visualizando aqui para vocês as perguntas e eu já vou fazendo esses vídeos para vocês. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!